Tua palavra é luz no meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é... Na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é luz no meu caminho. Luz no meu caminho, meu Deus. Olá, gente amiga! Vamos aí na nossa sequência. Estamos estudando o Novo Testamento, nossa porta de entrada é o Evangelho de Lucas, e a gente vai sempre pontuando os outros evangelhos. A barbadinha da pergunta do último programa: em que versículo do capítulo 1 do Evangelho de São João existe, né, a citação a João Batista? E vemos lá que é o versículo 6. Veio um homem enviado por Deus, seu nome era João. Muito bom. E vamos lá, e do mesmo jeito que às vezes a gente confunde, né? No último programa eu estava dizendo, cuidado, o João Batista é uma pessoa, o João Evangelista, esse que escreveu o Evangelho, outra pessoa. Tem uma outra figura que tem um nome estranho, que a gente confunde muito na Bíblia, que é o Herodes. Muitas vezes, então, a gente confunde. Vamos lá. Primeiro, Herodes, chamado de Herodes o Grande. Esse era governador da Palestina do ano 37 antes de Jesus até o 4 antes de Jesus. É aquele que aparece lá no texto dos Reis Magos. Lembra desse negócio? Que os magos chegaram primeiro em Jerusalém, encontraram com Herodes, e Herodes, então, perguntaram onde é que ia nascer o menino e tal. Então eles se encontram com o rei Herodes. Muito bem. Esse rei Herodes, ele viveu do ano 37 a.C. até 4 a.C. Isso até nos traz uma coisa interessante sobre Jesus, que nós já vamos falar logo logo. Mas vamos explicar o resto dos Herodes. O segundo Herodes é o Herodes Antipas, governador da Galileia, do ano 4 a.C. até 39 depois de Cristo. É esse que manda cortar a cabeça do João Batista, é esse que aparece lá naquela história, que bota a menina para dançar, não sei o quê, E é também o que aparece lá na morte de Jesus. Né? Pilatos manda para Herodes, Herodes devolve. Então. Esse, então, é o segundo Herodes, o Herodes Antipas. E tem o Herodes Agripa, que esse foi governador lá na Judéia e na Samaria, do ano 41 até 44. E esse já aparece em Atos de Apóstolos, lá na morte do Tiago, na perseguição e prisão do Pedro, etc. Então, só para a gente dividir bem, tem um Herodes, os mais que entram mais na nossa vida aqui, né, por causa do Evangelho. O primeiro Herodes, Herodes o Grande, que é aquele que manda matar os meninos todos lá, por causa com medo de Jesus, não sei o que lá o que os magos visitaram e tal. E o segundo, o Herodes Antipas, é esse que está lá na morte de Jesus ativamente e que mata o próprio João Batista. E o terceiro já aparece só em Atos de Apóstolos, já no nascimento da igreja, na morte de São Tiago, na prisão de São Pedro. Certinho? Tá. Por que eu disse que a gente tinha um detalhe aí da vida de Jesus muito interessante? Bom, nós todos sabemos que nós estamos no ano 2018 e que isso é 2018 depois do nascimento de Cristo. Ou seja, que foi colocado o ano 1 como o ano do nascimento de Cristo. Por isso que a gente fala ano 80 antes de Cristo. Quer dizer, antes de Jesus nascer. Hoje, 2018, depois de Cristo. Só que tem um detalhe. O Dionísio, que era um sábio lá no século VI, ele que organizou esse calendário. E quando ele organizou esse calendário, que a gente chama de calendário gregoriano, que é o nosso, ele cometeu um grave erro. Veja bem, Jesus não nasceu no ano que está marcado aí como ano 1. Jesus nasceu provavelmente no ano -6. Olha que coisa interessante. Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo. É estranho, né? Ou então você pode dizer assim, Jesus nasceu com 6 anos, porque no ano que é dado o nascimento dele tinha 6 anos. Lógico que isso é uma brincadeira, mas na verdade, como que a gente sabe isso? Muitos anos depois, né, estudando
os escritos e tal, eles viram que o Dionísio tinha errado nessa marcação dos anos, comparando com textos de escritores romanos que marcavam com clareza essas datas. E veja, se aquele rei Herodes, que os magos visitam e que manda matar todas as crianças, morreu no ano 4 antes de Cristo, como é que isso tudo pode ter acontecido e ele estava morto quando então ele foi visitado pelos magos, etc. Então, só para a gente entender, Jesus nasceu muito provavelmente no ano -6 da nossa era. Ou seja, Jesus nasceu 6 anos antes do ano que marcaram como sendo o ano do seu nascimento. Ficou claro? Bacana. Então vamos lá à pergunta de hoje. Em que versículo do capítulo 2 do Evangelho de Mateus existe a citação ao rei Herodes? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o Padre Marcos Bicalho. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp 991006003. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às 10h30 da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de R$250. Falando de Bíblia. Um oferecimento... Frank Chapeamento e Pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. E Gilberto Azevedo Lenhas. Ligue ou mande WhatsApp para 981 19 9620. Tua palavra é